Olá, queridos alunos da quinta série EJA da Escola Estadual de Ensino Fundamental 21 de Abril. Aqui é a professora professora Rosnete Moreira, de História de vocês. Então, como eu havia falado para vocês, nós vamos trabalhar com uma apostila, tá? E o primeiro tema da nossa apostila, a nossa unidade 1, é Por que estudar História? Tá? Então, vocês estão vendo aqui, nós estamos vendo aqui algumas representações do estudo de história. Nós estamos vendo vários livros aqui, um sobre o outro, né? E aqui nós estamos vendo um relógio de bolso, tá? Aqui vocês vão perceber que nós estamos analisando nesta imagem como contar o tempo, uma forma de contar o tempo e uma forma de estudar a história, as fontes históricas, tá ok? Então vamos lá. Introdução aos estudos históricos. Nesta imagem que vocês estão vendo um livro aberto. Nesse livro aberto, vocês estão vendo inúmeras formas de contar, de descobrir e de estudar a história. Aqui vocês vão perceber, olha só, aqui vocês estão vendo um notebook, árvore, crianças andando, casalzinho de namorado, prédios, escadas, navio, entre tantas outras coisas. O significado desta imagem para a gente é que a história ela acontece em todos os lugares, de todas as formas, e todas as pessoas passam a ser sujeitos históricos, porque as pessoas constroem, as pessoas vivem, as pessoas realizam, desenvolvem atividades diárias. E isso é o fazer história, porque a história ela acontece em todos os ambientes, em todos os locais. Tá? E aqui nós vamos ver também a dimensão do período da história. Quando, como e onde acontece. Porque a história, ela passa por essas vertentes, né? Como, quando e onde acontece a história. Aqui, nos nossos sujeitos históricos, tá? A introdução dos estudos históricos, o que nós vamos ver primeiramente são sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? Os sujeitos históricos passam a ser o quê? Todos nós. Todos nós por quê? Pois nós participamos da construção da história, deixando nossas marcas no tempo e no espaço, como nós podemos observar esta imagem aqui ao lado, tá bom? Todos nós fazemos história, porque nós participamos ativamente desse processo histórico. Talvez nós não estejamos nos livros de histórias, né, para a gente estudar em sala de aula, mas não deixamos de ser sujeitos históricos. Nós fazemos nossa história diariamente, tá ok? Essa apostila, ela traz uma abertura muito nesta relação, uma forma da gente estudar a história de uma forma diferente, tá? História, portanto, que é a ciência que estuda as transformações realizadas. Significado, definição de histórias. É a ciência que estuda as transformações realizadas pelos seres humanos ao longo dos tempos e num espaço. História é isso, é uma ciência que estuda, né, todas as ações realizadas do ser humano ao longo do tempo e ao longo do espaço. Um dos objetivos da história, na verdade, é compreender o funcionamento da sociedade. Isso aqui foi retirado de uma apostila na página 446, tá bom? Então, é isso, gente. O objetivo da história principal é o estudo, compreender o funcionamento da sociedade, porque nós analisamos a sociedade hoje, mas como ela era, como ela nasceu, como ela se organizou, quem são os sujeitos históricos, quais foram as ações realizadas durante todo esse tempo, onde aconteceu e como aconteceu e quando aconteceu, tá? Então, para isso é necessário se estudar a história, ok? Mas para a gente estudar a história é necessário compreender o que são fontes históricas. As fontes históricas, na verdade, são os vestígios produzidos pelos sujeitos históricos ao longo dos tempos. Tá? A nossa história, ela só é contada, ela só é analisada a partir das fontes, a partir dos vestígios deixados por nós, que somos sujeitos históricos ao longo dos tempos.
Aí nós podemos analisar as fontes históricas dos nossos antepassados, tá? E até mesmo os nossos próprios vestígios, as nossas principais fontes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são os exemplos de fontes históricas, né? Aqui em cima nós temos a definição de fontes históricas, aqui nós temos os exemplos de fonte histórica, ou como elas podem ser exemplificadas, né? Aqui nós vamos ver documentos oficiais, livros, fotografias, cartas privadas, registros, monumentos, objetos, tradições culturais, as entrevistas, a tradição oral que é feita pelas pessoas mais idosas, né? Eu posso muito bem perguntar e questionar uma pessoa idosa como é que ela vivia na década de 40, como é que era o Brasil, como é que o mundo vivia. Então, tudo isso todos esses exemplos, no caso, são considerados fontes históricas, tá? Você pode fazer um trabalho de historiador também, tá certo? Até mesmo com a sua própria história, sabia disso? Então vamos lá, gente. As fontes históricas são os vestígios. Aqui ao lado vocês estão vendo 6 imagens. Essas 6 imagens aqui que vocês estão vendo, elas podem estar aqui dentro das classificações das fontes históricas, tá bom? Então aqui eu vou somente sublinhar para vocês o que são fontes históricas. Vamos lá. São os vestígios deixados pelos homens ao longo dos tempos e que servem para estudar e compreender a sua história, né? Os exemplos são documentos oficiais, livros, retratos, entre outros, que nós já vimos aqui. E aqui nós vamos ver os tipos de fontes, a classificação das fontes históricas. Então, elas se classificam em duas partes, fontes materiais e as fontes imateriais. As fontes materiais eu tenho que ver, eu tenho que pegar, eu tenho que sentir, por isso que é chamado de material, né? Então, essas fontes materiais, elas podem ser colocadas como objetos variados, como monumentos, como documentos, como pinturas, fotografias, tá? Tudo aquilo que eu posso ver, sentir, pegar, são consideradas fontes materiais. As fontes imateriais, ela já é o contrário, né? Ela é imaterial, então ela está relacionada mais aos aspectos culturais do próprio homem no seu processo histórico, com as lendas, as danças, os testemunhos orais e etc. Aqui ao lado, nós temos, vou só destacar aqui para vocês não esquecerem, os 2 tipos de fontes históricas, no caso, né? Aqui ao lado nós temos 6 imagens. Cada uma dessas imagens, elas estão ligadas às fontes materiais. Vamos lá, então, ver quais são? Aqui vamos ver, ó, essa primeira imagem aqui. Essa primeira imagem aqui, ela é que tipo de fonte? Fonte material ou fonte imaterial? Aqui nós vamos ver um globo, né? Aqui nós vamos ver um relógio, e aqui uma forma de luneta. Então, isso aqui é considerado fonte material, tá? Estou ligando ela aqui à fonte material. Esta outra imagem aqui, isso aqui é o quê? É uma representação cultural. Então, ela é considerada o quê, gente? Ela é considerada fonte imaterial, porque faz parte da tradição cultural de um povo. Essa terceira imagem aqui é um documento chamado certidão de nascimento. Para a gente elaborar ou estudar um pouquinho da nossa história, esse aqui é um dos primeiros passos, tá? Como fonte, que é a própria certidão de nascimento. Nela vem várias informações a respeito da nossa história. O dia que nascemos, onde nascemos, porque ó, tem um local onde nascemos, quando isso aconteceu e como aconteceu, né? Então a gente vê o nome do local, o nome dos pais, o nome dos avós paternos e maternos, né? Pelo horário dá para a gente ver a questão do tempo também, além da data, o horário. Você pode estar até questionando como é que estava o tempo, se foi de manhã, estava chovendo, se foi à noite, estava fazendo frio. São inúmeras observações que nós podemos fazer a respeito desta fonte aqui, tá? E além disso, você pode estar questionando quem foi que me visitou, quem foi a primeira pessoa a me visitar, qual foi o médico que fez o parto, entre tantas outras informações, beleza?
Esta outra fonte aqui, ó, como vocês estão vendo, também é uma fonte imaterial. Vou colocar ela aqui para vocês, tá? Esta aqui é uma fonte material, é um objeto. Aqui também é fonte material. Essa daqui, deixa eu ver se dá para eu... Ah, dá sim. Isso aqui é uma fonte imaterial. Vamos trazer para a fonte material, beleza. Isso aqui, uma fonte material, né? Porque... Opa! Isso. E, compreenderam? Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos aprender a contar os séculos. Nós vimos que a história, ela acontece em algum local onde, né? Quando é o tempo, e como acontece, aí é outra coisa, né? Agora nós vamos falar do tempo. E o tempo da história a gente passa a estudar através de quê? A gente pode aprender a contar o tempo através de quê, gente? Através das horas, dias, semanas, meses, anos que estão colocados num calendário, né? Nós podemos ver o tempo a partir dos séculos, tá? Porque quando se estuda história, a gente estuda a história a partir do ponto cronológico, tá? O que é o ponto cronológico? Aquela história que é contada a partir de uma ação, tá? Muito importante na história da sua vida ou de alguém que você conhece. A história ela é marcada pelo nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo nasceu, ele marcou o tempo cronológico da história. É tanto que nós temos o AC antes de Cristo e o DC depois de Cristo. Para isso, nós vamos estudar os séculos, tá? Então, vamos lá. O que é século? O que eu posso ver como século? A definição de século é um período que compreende 100 anos, tá? Compreende um período de 100 anos, como vocês podem observar aqui, e eles são representados pelos algarismos romanos, aqueles que vocês estudaram em matemática. E aí são representados pelo I, a letra I maiúsculo, os algarismos romanos tem que ser maiúsculo, tá? Representa o quê? O I representa 1, é igual a 1. O V é igual a 5, o X é igual a 10, e assim vai. Por essas três letras aqui, eu já posso formar os séculos, tá? Porque tem ainda, além dessas letras, tem o D, tem o C, tem o M. Só que não vamos entrar por aqui porque nós estamos estudando séculos apenas. E o século, até o século que nós estamos agora, é o século 21. Então, forma-se com essas três letras. Então, vamos lá. Século 21, como vocês estão vendo aqui, ele é representado pelo XX e, porque, ó, 10, 10, 20 e 1, 21. Esse é o nosso século. É muito importante isso. Qual é o século que nós estamos? Século 21, tá? Agora, como eu posso contar os séculos? É simples, gente, não há nada de difícil. Eu conto os séculos a partir dessas terminações que vocês estão vendo aqui, ó. Quando o século termina com 2 zeros? Quando o século termina com 2 zeros, tá? Vamos ver aqui. Quando o século termina com 2 zeros, como por exemplo, 1900. Que século é esse? Eu vou fazer o quê? Quando isso acontece, o século corresponde aos primeiros algarismos, que estiver à esquerda desse número. Exemplo, 400 a.C. Eu vou pegar, eu vou cortar aqui, ó. Aqui nós vamos, corto os 2 zeros, e eu vou pegar o primeiro número aqui e somar com 0. Então, 4 mais nada, que eu cortei, né? 4 mais 0 é igual a 4. Que século é esse? Século 4. Encontramos o número 4, é o século 4. Entenderam? 1900, formado por 4 algarismos. Eu corto os 2 zeros e coloco 19 mais 0. Que século é esse? Século 19. Então, eu vou representar pelo X, o I e o X não. 19 é X e X, porque 10 mais 9. Entenderam? Agora, quando o ano não termina em 0? Quando o ano não termina em 0, eu vou eliminar os 2 dígitos à direita, que são os dígitos que tiver. Se for 1713, eu vou eliminar o 13 e vou igualar esse 13 a 1. Então,
1913 é século 20, porque eu vou somar o 19 mais 1, que dá igual a 20, tá certo? Aqui nós temos 1889, como exemplo. Então, eu vou pegar o somo, 18, e igualo a 1 aqui, corto, aqui, ó, deixa eu fazer o exemplo para vocês verem. Aqui, ó, eu corto o 89, a igualo a 1, e somo 18 mais 1, dá igual a 19, ok? Então, vamos lá, destacar, né? O ano termina com 2 zeros, o que nós fazemos? Nós cortamos os 2 zeros e encontramos o número 4. Quando o ano não termina em 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar os 2 dígitos da direita, que no caso aqui, ó, nós temos o 89, e somo com os dígitos da esquerda com 1. 18 mais 1 é igual a 19. Vejam aqui a tabela dos séculos, ok? Vamos lá, então. O início do século 1 começa no ano 1 e termina no ano 100, porque um século é igual a 100 anos. O século 2 começa no ano 101, termina no ano 200. O século 3, 201 a 300. O século 4, ano 301 ao ano 400. E assim vai até o século 21, que começa no ano de 2001 e termina no ano de 2100. Ok? Agora aqui nós temos a contagem do século através de uma tabela, bem mais específica para que vocês possam compreender melhor. Vejam só, quando terminar em 0, é só eliminá-los, os números, tá? Aqui, ano 1200, olha só, ano 1200, eu pego o 12, elimino os 2 zeros e só deixo o 12. Qual século é esse? Século 12. Ano 500, eu elimino os 2 zeros e só sobrou 5. Que século é esse? Século 5. Ano 2000, eu elimino os 2 zeros, sobrou o número 20. Que século é esse? Século 20. Agora, quando o ano não terminar em 0, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os 2 últimos algarismos e vou somar mais 1, entenderam? Então, vamos lá. O ano 1789, eu tenho aqui o 17, porque eu eliminei, ó. Isso aqui é que foi eliminado. Eliminei, eliminei, eliminei. Aqui eu vou eliminar e vou somar com 1. 17 mais 1, que dá igual a 18, século 18. Ano 2013, eu vou eliminar o 13 aqui e vou igualar mais 1. 20 mais 1 é igual a 21, século 21. O ano 476, como é que eu vou fazer? Elimino os 2 últimos algarismos e somo 4 mais 1, que dá igual a século 5, compreendido? Do mesmo modo, eu vou fazer aqui no ano 1453 e no ano 33. O ano 1453, eu elimino os 2, ó, os 2 últimos algarismos, igual a 1. 14 mais 1, século 15. Como é o século 15? Represento sempre com algarismos romanos. E o ano 33? Opa! O ano 33, eu só vou eliminar aqui o 33 e vou colocar 1, porque é 0 mais 1, que é igual a 1, século 1. Do ano 1 ao ano 100, eu já sei que é século 1, porque o século ele tem que ter 100 anos. E o número 100 é formado por 3 algarismos, beleza? Gente, aqui eu finalizo a nossa aula, tá? Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Vocês estão vendo aqui a apostila que eu tirei. Essas informações, assim também como as imagens da internet e da apostila de vocês da EJA, ok? Então, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Tchau!